Obrigada pela presença. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos dar início, então, à nossa live desse mês, que traz o tema Temperamentos Transformados. O versículo que a Dai escolheu é Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma oração, então, para iniciar. Em seguida, eu vou passando a palavra para a Dai. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para as nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai. Pedimos, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, e a tua graça sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, usa, Senhor, a tua serva dessa noite para trazer, Senhor, essa palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, Senhor, sair, Senhor, dessa noite cheios, Senhor, do teu Espírito Santo, cheios, Senhor, de conhecimento e nos analisando, ó Pai. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Dai, para quem não conhece, é a esposa do pastor Samuel, mãe da Alice, nora da Eli. A Dai, ela trabalhou 11 anos em gestão ambiental, né, Dai? Que é a primeira formação. Na nossa igreja, ela trabalhou como conselheira da UPA. Hoje, ela é nossa secretária de departamental na SAF. E é universitária no curso de psicologia. Então, vamos aproveitar para fazer bastante perguntas para ela treinar. Passo a palavra para você, Dai, que o Senhor te use para falar conosco. Amém, amém. Se eu não souber não souber responder todas as perguntas, eu tenho alguns auxiliares aqui da área que poderão me ajudar. Tenho certeza que a Simone está aqui junto com o pastor Gabriel ouvindo, então isso me deixa um pouco mais tranquila, viu, Maraísa? Boa noite a todos. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto muito de falar, né, sobre esse tema, que fala sobre indivíduos, sobre nós como pessoas, e falar sobre temperamentos, aquela imagem que eu te mandei, você vai conseguir pôr, ou só no final? Espera aí, que eu estou pedindo para o Lucas colocar. Se ele conseguir, tá. A gente já dispara. Eu aviso vocês, tá bom? Era só para tirar. Eu aviso vocês. Temperamentos são aspectos da nossa personalidade como pessoa, né? Caracteriza um pouco do nosso comportamento. A gente relaciona o nosso temperamento com a forma que a gente vê o mundo, de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita como pessoas, né? E essa ideia, da onde que ela surgiu, né? A ideia de temperamento, de temperança, de tempero, o tempero nosso como pessoas nas vidas uns dos outros. Essa ideia surgiu com Hipócrates, antes de Cristo. É bem antigo essa ideia de temperamento, não é algo recente, não. Em meados de 460 anos antes de Cristo. Ele foi um filósofo e também é considerado como o pai da medicina na antiga Grécia, né? Ele descobriu diferenças entre temperamentos, entre pessoas, analisando o comportamento das pessoas e a forma como elas reagiam a determinadas situações, né? Antigamente, os temperamentos, os problemas de comportamento eram considerados como intervenções dos deuses para eles, para aquele povo, né? E não eram muito estudados. Então, ele marcou o início de uma abordagem muito importante, que é o cuidado com a nossa personalidade, essa observação, né? E ele distinguiu 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, os coléricos e os fleumáticos. Então, convido vocês aí, se quiserem se autoavaliar, a pegar um papel, uma caneta, porque eu vou falar um pouquinho da característica desses 4 temperamentos que Hipócrates idealizou aí para nós, tá?
e depois vou falar o embasamento bíblico, né? Alguns personagens que se caracterizam aqui nesses temperamentos, tá? Então, falando um pouquinho do sanguíneo, vou pegar aqui a descrição que foi dada. O sanguíneo geralmente é alegre e esperançoso. Dá importância ao que está fazendo no momento e depois pode até esquecer. Então, é aquela pessoa que é fogo de palha, né? Ah, vamos fazer, é todo agitado, arruma todo o propósito lá e depois é o primeiro também que desiste. Ele tem intenção de cumprir suas promessas, mas nem sempre faz, porque não leva tão a sério aquilo que prometeu. É sociável, brincalhão, vive rodeado de pessoas, se cansa e fica entediado facilmente com o trabalho e encontra um outro entretenimento muito fácil. O sanguíneo costuma ser instável e não é bom em persistir. Melancólico agora, hein? Vocês acham que tá difícil aí o sanguíneo? Se acharam em algumas características? Vamos falar agora do melancólico. Atribui muita importância para o que está em sua volta. É uma pessoa mais séria. Em tudo há razão para a ansiedade. Em qualquer situação notam dificuldades. É aquela pessoa que você joga uma ideia e ele já fala: ah, mas isso pode dar errado. Conhece alguém assim? Você joga, ah, vamos fazer algo diferente? Ah, mas e se isso der errado? Ah, mas e se isso acontecer? Esses são os melancólicos. Não prometem com facilidade, porque sua palavra tem muito peso. E se angustiam em pensar que poderão não cumprir o combinado. Agem assim porque os seus relacionamentos com os outros o preocupam, tornando cautelosos e muito desconfiados. Por isso sente mais dificuldade em estar felizes. É aquela pessoa que leva muito a sério as coisas, os seus compromissos, é aquela pessoa que geralmente também é mais perfeccionista, geralmente são mais pontuais, né? Olha, vai começar às 9, então 10 para as 9 eu estou lá. É aquela pessoa que não vai te deixar esperando e também não gosta muito de esperar, não. Então, já faz mais parte desse temperamento, né? Vão se identificando aí. O colérico, eles têm a cabeça quente, pessoa de cabeça quente, agita-se com muita facilidade, mas se acalma logo que o outro se dá por vencido, são muito competidores. Se aborrece, mas seu ódio não é eterno. Suas reações são rápidas, mas nem sempre persistentes. Se mantém ocupado, embora sempre contra a sua própria vontade. Aquela pessoa que fala assim, ai, não tenho tempo para fazer nada, mas na primeira oportunidade já arruma logo um outro compromisso. Conheço algumas pessoas assim, não vou citar nomes, para não escandalizar. Prefere dar ordens ao invés de cumpri-las, né? Então, gosta de ter o seu trabalho reconhecido, adora ser reconhecido publicamente, dá valor às aparências, à formalidade, é mais orgulhoso e tem mais amor próprio. No geral, é avarento, cerimonioso e detesta ser desobedecido. É mais infeliz por atrair tanta oposição. Então, esse é o perfil dos coléricos, né? Gostam de entrar numa discussão e não gostam de sair perdendo, não. É aquela pessoa que tem o temperamento forte e não se dá por vencido, não. Os fleumáticos, aquelas pessoas fleumáticas, não significa que eles sentem menos, né? Mas eles demonstram um pouco menos de entusiasmo naquilo que eles estão envolvidos. Isso não é preguiça, eles são pessoas muito capacitadas, mas é só uma maneira de reagir aí, às situações, né? Eles não se emocionam com muita facilidade e não se movem com muita rapidez, não é aquela pessoa igual sanguíneo.
vamos tomar um sorvete? Vamos. O fleumático já é assim. Ah, mas agora? Ah, mas não jantei. Ah, mas e se for depois, né? Então, o fleumático já é aquela pessoa mais lenta no tocante a tomar decisões. É muito diferente do sanguíneo, né? O sanguíneo, nossa, tá sol, a gente podia ir para a praia almoçar. Ah, vamos? Pega o carro, vamos. O fleumático já analisa o contexto por inteiro, né? Já é mais lento. É mais moderado e mais persistente também, isso é uma vantagem, né? Age por bons princípios, não por instinto. Seu temperamento feliz pode suprir o que lhe falta de sabedoria. É criterioso com o trato com os outros e geralmente consegue o que quer. Então, aquela pessoa mais articulosa, né? Consegue mais argumentar, trazer o público para si, são bons oradores, né? E eles persistem nos seus objetivos, embora às vezes parece que estão cedendo à vontade dos outros. Então, isso é uma estratégia para tentar, depois, no final, trazer o público para si e conseguir o que quer, né? Então, a gente tem aí os 4 temperamentos, né? Falando um pouquinho sobre o exemplo deles na Bíblia, a gente tem o Pedro, o sanguíneo. Se conseguir projetar a imagem agora, pode projetar, tá bom? Aí o pessoal também que quiser ir se identificando nos temperamentos, também é um bom momento, enquanto eu vou falando aqui dos exemplos bíblicos que a gente tem nos 4 temperamentos, né? O sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Vamos ver se vai conseguir projetar a imagem? Pode ir falando que ele já vai colocar, Pode? tá? Pode. Tá, legal. Para quem conseguiu aí papel e caneta e quer fazer o teste para descobrir qual é o seu temperamento, a gente vai ver um círculo e vai ver distribuídos 4 temperamentos. Você descobre qual é o seu temperamento a partir do momento que você identifica mais qualidades e mais defeitos naquele mesmo temperamento. Tá legal? Então, o temperamento onde você encontrar, se identificar com o maior número de qualidades e defeitos, é o temperamento predominante que a pessoa tem. Pode acontecer de não ser um temperamento só, tá? Mas uma pessoa pode ter uma mistura aí de até 3 temperamentos diferentes, mas sempre vai ter uma predominância. Então, vai ter aquele 70%, 30%, 10%, isso pode acontecer sim, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a imagem do estudo, né, para a gente descobrir o temperamento. Então, a gente tem essa linha aqui no meio do círculo, e tem o sanguíneo, os defeitos dentro do círculo, tá, pessoal? E as qualidades fora do círculo. Então, aqui tem, vocês podem, quem tiver o interesse, fazendo enquanto eu vou falando aqui sobre alguns exemplos de pessoas que possuem esses temperamentos. Então, o temperamento onde você achar mais qualidades e defeitos no mesmo temperamento é o que mais você se identifica, tá? No geral, pode acontecer de ter mais do que um. Então, falando aqui de alguns exemplos, a gente tem Pedro. Pedro era sanguíneo, né? Típico sanguíneo, caloroso, amável, atraía as pessoas para ele como se fosse um imã, né? Era bom de papo, era um cara otimista, despreocupado, né? Generoso, ele se adaptava ao ambiente que ele estava muito fácil, né? E era sensível aos sentimentos das pessoas. Tanto que lá em Atos a gente vê ele fazendo um discurso muito bonito e converteu aí mais de 3.000 vidas, né? Esse era o Pedro. Defeitos, né, desse temperamento sanguíneo, alguns defeitos de Pedro, né? Ele tinha pouca força de vontade, ele era emocionalmente instável e a gente vai perceber isso aqui nesse roteiro, né? A pessoa que é sanguínea, ela nem sempre consegue aquilo que ela espera dela mesma, porque ela é aquela pessoa entusiasmada, então coloca muita expectativa,
e depois ela vai vendo algumas dificuldades e vai desistindo aí com certa facilidade, vai desanimando do desafio mesmo, né, de conquistar um objetivo, né? Então, ela parece ser uma pessoa super confiante, mas também no fundo dessa ousadia toda também tem alguns traços de medo e também de insegurança. No geral, pessoas sanguíneas são ótimas oradoras, vendedoras, atores e líderes, né? Esse temperamento aí predomina. Pedro, ele nunca foi frio nos relacionamentos dele. Ele sempre era transparente, os discípulos sempre sabiam o que ele estava pensando. Justamente por esse temperamento sanguíneo, ele geralmente era o primeiro que falava. A gente vê em várias passagens, né? E disse Pedro. Pedro se dirige a Jesus em várias passagens, né? O sanguíneo, ele tem dificuldade de analisar os seus pensamentos, então, fala muito, às vezes muito rápido, e acaba metendo os pés pelas mãos em algumas de suas falas, e muitas vezes passando até um pouco de vergonha naquilo que diz. Geralmente, o sanguíneo, quando ele não sabe muito o que fazer, ele fala. Então, faz uma brincadeira, tenta tirar a atenção que está naquele momento, no ambiente. Então, em geral, isso vem do sanguíneo, né? E o Pedro era impulsivo, como um sanguíneo, ele chama todo mundo para ir para sua casa, lógico que contextualizando a época, né? Não tinha como ele se comunicar tão fácil com a sua família, ele nem imaginava, sua sogra estava doente, né? E ele chamou todo mundo para ir para a casa dele, e chegando lá, Jesus usa de misericórdia, cura a sogra dele, e ela se levanta e provavelmente auxilia a esposa de Pedro lá no tocante aos cuidados com os visitantes, né? Quando Jesus anda sobre o mar, ele não espera, ele já fala, né? Me chama para ir até aí, e o Senhor chama e ele não pensa, ele simplesmente age e vai. E quando ele se dá conta da atitude dele, ele começa a temer e ele começa a afundar, né? E Jesus usa de misericórdia e ali já faz também uma exortação para ele. É interessante que Jesus sempre exorta com carinho, né? Jesus conhece o nosso coração. Então, para os sanguíneos, é a solução, né? Para nós, para os sanguíneos. Pedro correu quando soube, né, que o corpo de Jesus havia sumido. Pedro, ele corre para ver lá dentro do túmulo. Ao invés de ele acreditar na mensagem que ele estava ouvindo e recebendo, ele corre para ver com os próprios olhos, né? Então, ele precisou olhar ali e ver toda aquela situação. E ele só reconheceu Jesus mesmo quando ele mesmo se apresentou a Pedro, né? Então, também é uma característica do sanguíneo, né? Nem sempre é uma pessoa que se concentra com facilidade. Na verdade, distrair um sanguíneo é a coisa mais fácil do mundo, né? São pessoas que geralmente gostam de agradar, que estão sensíveis à necessidade dos outros, são pessoas que querem muito ajudar. Às vezes são os primeiros que falam, olha, eu vou participar, conta comigo. E aí, quando é o vamos ver mesmo, nem sempre a pessoa está ali na hora do trabalho, na hora da programação, né? A gente vê Pedro aos pés de Jesus, reconhecendo que ele é um pecador, e isso não significa que Pedro foi hipócrita naquele momento, né, por ter atitudes precipitadas, mas mostra que o perfil do sanguíneo é de uma pessoa desinibida mesmo. Você sabe o que o sanguíneo sente com muita facilidade. Isso é uma qualidade, porque são pessoas muito sinceras, muito transparentes, né? O sanguíneo também é muito falante. Pedro, quando Jesus responde, né, quem ele é, Pedro é o primeiro que fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, isso demonstra também que, além de desinibido, ele é falante, né? Ele não tem medo de falar o que ele pensa, né? E ele fala com entusiasmo.
É por isso também que o sanguíneo deve procurar avaliar os seus pensamentos antes de falar. É um cuidado que nós, sanguíneos, devemos ter. Já revelei, né, o meu temperamento, o que não é muito difícil de identificar. O sucesso do cristão, na verdade, está na capacidade de mudança que a gente pode ter, graças à palavra, ao Espírito Santo que habita em nós, né? Então, se você, assim como eu, se identifica mais no temperamento sanguíneo, fique tranquilo, há também soluções para nós, transformações que nós podemos receber do Senhor, né? Ainda no sanguíneo, costumam ter um temperamento mais egoísta, pensando mais em si mesmo e em proteger os seus próprios sentimentos, né? Quando Jesus diz pelo que ele teria que passar para os discípulos, ele estava querendo prepará-los, né, para aquela situação. E Pedro, como sempre, o primeiro, né? Não, Senhor, imagina, o Senhor não vai passar por isso, né? E ele leva uma repreensão muito severa de Cristo. Jesus, naquele momento, ele interfere e fala, afasta-se de mim, Satanás. Então, Pedro também, tendo boas intenções, ele também acaba levando aí essa repreensão muito forte de Jesus, mesmo com boas intenções. Por quê? Por ter esse gesto egoísta de não querer que algo acontecesse com Jesus. Jesus passa 3 anos falando sobre o ministério dele, falando o que havia de acontecer, e quando está em vias de fato, Pedro vai lá e fala, não, Senhor, imagina que isso vai te acontecer. Então, ele tomou uma repreensão drástica ali naquele momento, que foi necessária para que ele pensasse um pouco naquilo que ele tinha acabado de falar, né? Se Jesus não passasse pelo que ele passou, o plano de Deus não iria se cumprir, né? E nós não teríamos conseguido o perdão na graça salvadora de Cristo. Os sanguíneos também, no geral, são muito fanfarrões. Tudo que ele faz, ou geralmente tem, costuma ser o melhor. São bons comerciantes, vendem o peixe muito bem, sabem fazer isso muito bem, né? Pedro, ele foi muito sincero como sanguíneo, né? Ele é rápido em firmar os compromissos e fazer promessas, e nem sempre ele cumpre, né? Ele falou que jamais ele ia abandonar o Senhor, e Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, é fantástico também como o Senhor conhece a gente na intimidade, né? Somos pessoas diferentes, mas temos aí algumas características positivas e negativas semelhantes no que contextualiza aí os nossos temperamentos, né? Então, falando um pouquinho do sanguíneo e da sua transformação, Pedro, ele foi transformado por Deus também, né? Quando ele está lá em Atos 1, a gente vê a forma como ele fala a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação para aquelas pessoas, é muito bonito, é muito emocionante a gente ler e estudar esse discurso que ele faz, né? E ali ele estava cheio do Espírito Santo e recebeu mesmo a transformação do Senhor e diz palavras certas no contexto correto, de uma forma muito poderosa, usado por Deus mesmo. Então, nós podemos e somos transformados pelo Senhor quando a gente está aos pés da cruz. Falando um pouquinho agora sobre coléricos, né? Vamos deixar os sanguíneos descansar um pouquinho. Um exemplo muito bom de uma pessoa colérica na Bíblia, Paulo. Paulo era um grande colérico, né? Falando um pouquinho sobre esse temperamento, ele foi um ativista prático, ele foi um bom líder, a gente vê isso na Bíblia, obstinado, otimista, cheio de ideias, projetos, objetivos, que geralmente são realizados, porque os coléricos são organizados. Isso é uma qualidade muito grande dos coléricos. Ele era produtivo, então ele tinha foco, ele tinha objetivo, só que essa pessoa
que tem geralmente esse temperamento se acha muito autossuficiente. Isso é um perigo, né, nos seus relacionamentos interpessoais e também no que se concerne a nossa fé, né? Quando a gente se acha autossuficiente, isso é muito perigoso para a nossa vida cristã. A pessoa colérica, ela é mais geniosa, tende a ser um pouco mais áspera em suas palavras, então é difícil quem nunca se magoou aí com uma palavra mais dura de um colérico quando lhe pediu a opinião, né? Aquela coisa, você pediu a opinião, você pediu, então aguenta, porque você vai receber aí palavras sinceras, que nem sempre são aquelas que você gostaria de ouvir, né? O colérico, ele tem um temperamento também de sarcasmo nas suas palavras, que é considerado aí até como um gesto de defesa, muitas vezes, né? São bons diretores, são bons construtores, políticos e administradores. No geral, essas pessoas que têm essas profissões têm esse temperamento mais colérico, né? Paulo era coberto de religiosidade antes de ter mesmo esse chamado de Jesus, do Espírito Santo. Ele aparece participando daquela cena, daquela situação do apedrejamento de Estevão, né, daquele diácono. A gente vê esse cenário na Bíblia, né? A gente vê que ele era condizente com aquilo que estava acontecendo, né? A palavra mostra isso para nós, que ele participava ali daquele movimento e era a favor daquela situação que estava acontecendo com Estevão, né? E pessoas desse temperamento colérico geralmente são um pouco mais cruéis nos seus relacionamentos, né? E não demonstram muita compaixão. Paulo, ele odiava cristãos, né? Ele era inspirado muito na religião, muito assim no farisaísmo mesmo, né? Naquilo que precisava falar, ele falava muito bem, mas e o sentir? A gente também precisa sentir a presença, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, isso era um defeito que ele demonstrava antes de ser transformado pelo Espírito Santo mesmo, né? Os coléricos que são movidos por ódio são pessoas muito perigosas, né? Quem tem coléricos aí no seu ambiente de trabalho sofre bastante. São pessoas que perseguem mesmo e geralmente são muito intolerantes nos seus relacionamentos e nas suas opiniões, né? Eles adoram debates e não gostam de sair perdendo, não. Porém, como qualidade, também tem muita força de vontade, né? O colérico, ele bem dirigido, ele transformado pelo Senhor, ele é uma bênção para trabalhar. Ele tem força de vontade, ele tem organização, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas muito inteligentes, né? São pessoas que são muito teimosas. Em alguns pontos é difícil de lidar. Mas por quê? Porque são obstinados, eles têm um objetivo e eles gostam de chegar lá. E geralmente conseguem mesmo, porque ao contrário dos sanguíneos, eles não tendem a desistir daquilo que eles querem, né? São pessoas que às vezes são mais agressivas nas suas palavras, né? Então, durante uma viagem, Paulo, ele discute com Barnabé e ele mostra a intolerância ali no que Barnabé propõe, né? De levar mais uma pessoa com eles, e Paulo é inflexível, e é ali que eles acabam se separando, né? Apesar de pessoas acreditarem que aquilo foi uma bênção para que dois missionários espalhassem mais a palavra de Deus, o Senhor não precisa dos nossos pecados e dos nossos erros para cumprir o propósito deles, irmãos. Quando Deus tem um propósito, ele cumpre o propósito dele usando nossas vidas. Ele não necessita das nossas falhas para cumprir o propósito deles, né? Ali Paulo foi bem inflexível, mostrou um ponto aí da personalidade dele. Em relação a essa questão de autossuficiência, por ser cheio de vontade, né? A pessoa se acha independente e se fortalece quando ele é bem-sucedido em algo que ele se propõe a fazer.
Paulo, ele se recusou, né? Ele recusou o pagamento pelo trabalho pastoral dele, né? Apesar de reconhecer que isso é algo lícito. A gente vê isso em Atos 20, essa referência, né? Então, o colérico, ele tem dificuldade em receber ajuda. Aquela pessoa que, às vezes, precisa muito, mas que vai ser o último a falar, olha, preciso de uma ajuda, preciso de uma visita, estou precisando de algo. Aquela pessoa que geralmente é o forte para todo mundo. E acho que a gente conhece, todo mundo tem alguém no círculo aí de relacionamentos colérico, que geralmente não pede ajuda e sofre calado muitas vezes, né? Então, o risco disso é que, às vezes, essa pessoa, por se achar muito autossuficiente, ela acabe se afastando da comunhão, né? Acabe se afastando daquele momento de comunhão com os outros, acabe sendo retraído nas visitas, né? Então, não se enturma muito. Isso é algo negativo, né? Também são pessoas obstinadas e motivadoras, né? A gente vê Paulo motivando muito Timóteo nas cartas para Timóteo persistir na fé, continuar na sã doutrina. Então, são pessoas que, por serem motivadas e obstinadas, levam isso para os seus relacionamentos, né? Então, um colérico ao lado do sanguíneo é muito bom. O sanguíneo está falando, eu acho que eu vou desistir. O colérico vai falar, não desiste, persiste. Dificuldade todo mundo tem, mas segue no foco, segue no objetivo. Então, é bênção também essas qualidades dos coléricos, né? Quando um cristão reclama e resmunga, né, sente pena de si mesmo, é perigoso, né? Ele está olhando para trás e isso nunca vai ser produtivo para uma pessoa, né? Se você está triste, está desmotivado por alguma coisa, pense numa pessoa colérica que geralmente é mais motivada, né? Afinal de contas, não tem idade para aposentadoria cristã, né? Quando que a gente se aposenta na vida cristã? Não existe isso. Então, a gente precisa pegar um pouco de cada temperamento para nos fortalecer como pessoas, para a gente persistir num trabalho, numa programação, persistir num casamento, numa amizade, num emprego, num estudo, né? Persistir na oração por alguém. Então, é isso que é muito bacana dos temperamentos, ver um pouco do que cada um tem de bom e aprender com eles, né? A gente tem também o perfil do melancólico. Um exemplo de melancólico na Bíblia é Moisés, né? Essas pessoas melancólicas, elas são privilegiadas, são pessoas muito inteligentes, né? E são pessoas que são sensíveis e podem usufruir aí de todas as áreas de emoções. E oscilam em emoções muito facilmente. Às vezes estão super felizes, depois de 5 minutos já estão tristes ou reclamando ou murmurando de alguma coisa. Eles oscilam nas suas emoções muito facilmente. São aquelas pessoas mais dramáticas, e acho que todo mundo também conhece pessoas que costumam fazer alguns draminhas aí nas suas relações, né? Temos que ter paciência com eles. Eles se entregam a pensamentos negativos muito fácil, né? E tem essas tendências aí pessimistas e às vezes até depressivas, né? O cristão melancólico tem dentro de si uma fonte para aproveitar e desfrutar de pensamentos positivos, que é a palavra de Deus. Então, se um melancólico, uma pessoa está muito pessimista, mergulha na palavra, se esforça para ter disciplina, ler e estudar a palavra. E nisso vai ter mais o filtro aí dos seus próprios pensamentos. Pensamentos positivos e aproveitar mais os talentos que Deus deu dentro desse temperamento, né? Alguns melancólicos destacados aqui que eu trouxe. Jacó, Salomão, Isaías, Jeremias, Jonas e os apóstolos João, Tomé.
né? E além de Moisés, que eu citei no início, né? É um temperamento muito talentoso, muito perfeccionista, muito sensível, é muito fácil magoar um melancólico, né? Geralmente as mulheres falam assim, né? Mas é muito desse perfil. Não é o que você falou, mas como você falou, né? Identificam as pessoas como grossas, porque falam assim na lata, não se preocupa tanto com o sentimento dele. Então, imagina um colérico falando com um melancólico, né? O colérico vai ser taxado como uma pessoa grossa o tempo todo, se não tiver cuidado, um tato para lidar aí com esse sentimento, esse modo de ser de um melancólico, né? É, Então, geralmente são mais sensíveis, né? Geralmente apreciam belas artes e são mais abnegados, são amigos leais, porque pensam pouco em si e pensam muito no outro, né? Profissões que geralmente contêm mais esse temperamento são filósofos, artistas, compositores, inventores e teóricos, pessoas teóricas, pesquisadores. Melancólicos, como eu falei, eles flutuam bastante, né, em variações de humor. Moisés, algumas vezes a gente até dá razão para ele, né, ele, em alguns momentos, ele está lá conduzindo o povo no deserto, e aí ele fica bravo, ele fala com Deus. Não deve ser fácil mesmo ter esse perfil de liderança, né? Então a gente vê bastante isso em Gênesis, esses momentos que ele tá falando com as pessoas e depois já fala com Deus, ó Senhor, por que eu? Porque para mim, ele tenta dar desculpas, né, para Deus, mas eu não sei falar direito. Deus fala, então, chama Arão, seu irmão, ele vai te ajudar. Então, pessoas melancólicas, quando você chama ela para fazer alguma coisa, ela já vai dar algumas desculpas. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não falo bem. Ah, mas eu sou pequeno. Ah, mas eu sou muito alto. Então, são pessoas que geralmente costumam dar desculpas antes de assumir o compromisso, porque são pessoas que até costumam pensar pouco de si mesmas, não se valorizam tanto, né? Pensam muito assim em autossacrifício em prol do outro. É muito bonito isso, mas também pode ser perigoso, né? Porque é aquela pessoa que também demora para olhar para si, os outros podem abusar da sua boa vontade, podem abusar dela, né? E isso não é bacana também, não é legal, né? Às vezes a sua autoestima é muito baixa, né? Tem esse senso aí de autorrebaixamento, isso não é bacana, né? Como são muito perfeccionistas, é muito difícil agradar um melancólico, né? Eles têm um complexo de inferioridade, porque eles têm altos padrões difíceis de serem alcançados. Então, aquela pessoa que está sempre se cobrando muito e sofre com isso, né? O melancólico sofre com isso, porque está sempre querendo até se auto-superar, né? E até que ponto isso é saudável, né? A gente se dedicar para as coisas, fazer bem feito é imprescindível. A gente também não deve fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. A gente deve se dedicar, mas também essa cobrança excessiva não é legal e pode sim virar a ser uma patologia depois, né? Então, geralmente lembram mais dos seus erros do que dos seus acertos, né? Falando de novo de Moisés, né? Ele dava desculpas a Deus, né? Naquela conversa que Deus teve com ele diante da sarça. Senhor, eu não sei falar. Então, Deus vai pegando pela curva, né? Eu vou te dar instrumentos, eu vou te suprir nas suas necessidades, né? E ele foi um líder, foi um bom líder, perdeu a bênção, é verdade, de entrar na Terra Prometida, mas foi grandemente usado por Deus, a gente tem que destacar isso, porque isso também é fundamental, né? Então, Deus, é mais um indício de como Deus transforma.
né? Aquelas coisas que às vezes são defeitos, ele transforma e ele pode nos usar para fazer a boa obra que ele já preparou, né? Quando ele confiou mesmo no Senhor, ele foi muito usado por Deus, né? Uma boa higiene mental e espiritual para os melancólicos é realmente nutrir a sua mente de bons pensamentos, né? Destacar coisas boas em si mesmos, no seu modo de ser, nos seus amigos, nos seus relacionamentos. Então, é uma boa higiene, uma boa estratégia para um melancólico antes de fazer reclamações e murmurações, pensar mesmo naquilo que ele tem de bom, o que aconteceu no seu dia, o que ele tem de bom na sua família. São mecanismos aí para espantar um pouco maus pensamentos e possíveis até crises de ansiedade, né? Fortalecer a sua mente. E, com certeza, mergulhar na palavra de Deus, isso para todos nós, né? Melancólicos tendem a ser mais irados, é verdade. Moisés é um exemplo disso, né? Quando ele está lá recebendo de Deus os 10 mandamentos, as leis, e ele retorna para falar com o povo, e o povo já está reclamando, o povo já está adorando a outro Deus, e ele despeja a ira dele em cima do povo, né? Deus não queria que ele tivesse essa atitude, porque Deus sabe como nos corrigir. Não significa também que o povo ia passar ileso, não. Mas Deus não queria a ira de Moisés, né? Ele está no controle. Moisés ali, ele assume o controle, fica irado, quebra as tábuas, e ele tem a punição por isso, né? Ele perde aí o privilégio de entrar na Terra Prometida. Foi usado por Deus, Deus usou ele para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, sim, mas o que Deus determinou, ele não voltou atrás, não vai entrar na Terra Prometida, e ele não entrou, né? Ações que são motivadas por ira, geralmente causam grandes problemas, né? A gente, às vezes, vê alguns casais, ou irmãos, ou familiares aí motivados por ira e falam coisas que destroem famílias, né? Tem exemplos disso na minha família, talvez a mente de vocês venha alguma pessoa, situação, ou até talvez seja algum defeito que vocês tenham e que gostariam de mudar em si mesmos, né? Mas quando a gente toma decisões em momentos de ira, 99,9% das vezes, essa decisão é a decisão errada. E essa decisão vai trazer consequências para a pessoa e para quem está junto da pessoa. Então, o melancólico, ele não sofre sozinho. E aí vem um peso maior em cima dele, porque pela abnegação, ele se preocupa mais com o sentimento dos outros do que até com os dele mesmo, né? Então, ele vai sofrer 2 vezes mais. Por isso que precisa tomar cuidado aí com essas emoções, né? Aquelas mais negativas e as mais afloradas também. Moisés, ele era um pouco depressivo, um murmurador, né? Como eu falei, em alguns momentos ele fala para Deus, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Leva o problema e fala, e agora, Deus? E agora, o que eu faço, né? Em vez dele confiar, né? Ele muitas vezes questiona. Então, é a nossa atitude que estrutura o tipo de pensamento que a gente vai ter. Por isso que a gente precisa estar sempre, irmãos, em autoavaliação. Sempre. Isso para todos os temperamentos, para todas as pessoas. A gente precisa fazer uma autoavaliação. Aquilo que eu fiz foi bacana com aquela pessoa? Será que ela não está chateada comigo? E às vezes a gente reconhece que errou e não tem aí a postura de ir lá e se desculpar. Ou muitas vezes a gente tem a postura de se desculpar e gostaria que fosse a resposta do outro à nossa maneira, mas a gente precisa lembrar que somos diferentes. Então, a pessoa também vai responder da maneira do temperamento dela, a maneira como ela enxerga aquela situação, né?
E falando aí do último temperamento, os fleumáticos. Um grande fleumático na Bíblia foi Abraão, né? Falando um pouquinho desse temperamento fleumático. São pessoas de fácil convivência, calmos, com bom senso de humor. São aqueles chamados de missimpatia, né? São o gente boa, são pessoas muito agradáveis de se conviver, né? Trabalham muito bem em equipe, são muito acessíveis, são eficientes, geralmente são mais conservadores, são aquelas pessoas que são muito dignas da nossa confiança, são muito práticas, resolvem problemas assim, com uma praticidade muito grande, né? Seus defeitos, às vezes, nem sempre são muito perceptíveis, né? Mas geralmente tem falta de motivação, e tendem a ser mais pão duros e indecisos, né? Às vezes, pessoas fleumáticas veem muito a vida passar e de tanto se programar, perdem algumas oportunidades, né? Aquela pessoa que às vezes está muito preocupada com a programação e aí na hora da execução, o momento já foi, a oportunidade já foi e perdeu, né? Tem mais dificuldade de se relacionar com compromissos por conta disso, porque fica analisando tanto que já dão logo não como resposta. Ah, não, vai me dar muito trabalho, não vou conseguir fazer isso, então, às vezes evitam assumir responsabilidade. Não por falta de capacidade, porque são muito capacitados, são muito inteligentes, mas mais por esse senso tanto de análise, né, e de demora para tomar uma decisão, ser muito indecisos, perdem algumas oportunidades muito ricas na vida. No geral, são pessoas pacificadoras, né, geralmente são professores, como a gente está vendo aqui, né, técnicos, administradores, são médicos ótimos, cientistas, geralmente humoristas e ótimos líderes também. Quando são motivados externamente, o que é essa motivação externa? As outras pessoas, né? Se você convive com um fleumático, se você motiva ele a executar tal tarefa, ele geralmente ganha esse fôlego e fala, não, vou encarar. E executa muito bem. E fica feliz, porque se surpreende com ele mesmo, né? Às vezes achava que tinha tanta dificuldade, quando vai ver, não era tudo isso, tudo esse monstro aí que eles pensavam que seria. O grande segredo, né, para se ganhar um fleumático é não pressionar demais. É aquela pessoa que, se você pressionar muito, espana. Não falando que você seja Tamara, uma fleumática. Quem sou eu para julgar o seu temperamento? Eu julguei só o meu. Mas aquela pessoa assim, Maraísa, vamos dar uma palestra? A Maraísa vai falar, eu não fala em público. Se você ficar cutucando muito, a Maraísa vai falar, já tem muita coisa para fazer, não dá para eu fazer. Então, o fleumático já agiria assim. Ah, eu não vou ficar dando muita desculpa, não. Vou falar que não dá para fazer e bom. Mas se você incentiva essa pessoa e fala, vai ter alguém junto com você, você não vai fazer isso sozinho. A Daiane, que fala muito, vai estar lá com você. Então, vai lá, faz companhia para ela. Você vai ver que essa pessoa tem muito potencial. E aí você ganha essa pessoa para si. E é uma pessoa que é muito comprometida. O fleumático, como ele é organizado, ele executa um bom trabalho. É ótimo trabalhar com fleumáticos na igreja. Os líderes adoram ter fleumáticos em suas equipes, porque eles executam, né? Eles executam o trabalho. Você dá ali para ele fazer aquela atividade, você incentiva, ele consegue executar, né? Então, eles são pessoas, no geral, muito organizadas, servem com eficiência, com bom humor, né? Se a gente consegue incentivá-los. E quando, para todos nós, né? Quando o Espírito Santo transforma, todos nós conseguimos agir assim. Então, eu que me identifico mais nesse temperamento sanguíneo, sim, realmente, às vezes o fogo de palha, né? Vou fazer e às vezes bate a desmotivação.
Mas o Senhor transforma, não significa que o sanguíneo nunca vai terminar o que começa, que o colérico não vai ser assim também, ou o melancólico. Quem nos ajuda, quem nos fortalece, quem nos sustenta e, acima de tudo, quem nos capacita para fazer as coisas é o Senhor. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se a capacidade não vier do Senhor, naquele momento você vai esquecer o que você tinha que falar. Você não vai sair bem naquele teste. Então, o perigo da autossuficiência está aí. A gente às vezes fala, eu consigo, vírgula, deixa Deus de lado. Né? Então, tudo na nossa vida, a capacidade vem do Senhor, porque Ele mesmo já preparou coisas para nós, boas obras para nós, para a gente executar, né? Já indo para a parte da finalização, fleumáticos são muito cautelosos, né? Por isso que eles são muito indecisos, né? A gente vê aí Abraão indeciso quando ele teve que sair da sua terra, né? Deus falou para ele sair da terra dele, tirou ele da zona de conforto. Quem gosta, né, gente, de sair da zona de conforto, né? Então, Deus tira ele da zona de conforto e ele vai, mas ele dá uma paradinha lá em Harã, leva a família dele, e depois que o pai dele morre, ele sai para ir para onde Deus enviou ele, mas ele leva Ló junto com ele, né? Não vai sozinho, não. Ele leva mais alguém, né? Então, geralmente, uma pessoa fleumática, ela não confia em você com facilidade. É a pessoa desconfiada, né? É a pessoa que tem medo, que se preocupa com o que está tudo à sua volta, né? Demonstra angústia por essas preocupações, por não conseguir confiar no outro. Geralmente são pessoas que têm dificuldade de ter amigos de verdade. Não porque não tem pessoas verdadeiras ao seu redor, mas porque o fleumático tem muita dificuldade em confiar. Então, aquela pessoa, às vezes, mais solitária, mais sozinha, né? Que, às vezes, sabe tudo do outro e poucas pessoas sabem do que ele está passando, né? Deus, ele fez promessas a Abraão, né? Ele falou que seria um grande povo, que seria uma grande nação, queria abençoar Abraão, né? Que ele teria uma descendência muito grande. E ter fé é confiar naquilo que Deus fala. E Abraão, muitas vezes, a gente vê ele nessa corda bamba aí da insegurança, né? E Deus espera o momento certo, né? Quando se torna biologicamente impossível Abraão ter um filho, Deus dá a ele a Sara, né? Ele foi pai aí por volta dos 75 anos. Tem alguns estudos que falam 75, alguns que falam 90, mas numa fase aí que até para Sara já era biologicamente impossível de conceber. Então, quando acontece um milagre na vida de uma pessoa, é nítido que é a mão de Deus, né? Deus não faz as coisas para que sejam ocultas. Deus se revela. Ele revela o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, e isso também é fantástico na minha vida, na vida de vocês. Todos aqui podem dar inúmeros exemplos de demonstrações que Deus faz em acontecimentos que fala, não, é a mão de Deus, né? Então, ter fé é depositar a nossa confiança no Senhor, né? E ele não faz isso, ele age de uma forma passiva, né? A gente vê que tem muitos maridos que são assim, passivos, né? Que a mulher toma as rédeas. E esse também é um perfil aí do fleumático, muitas vezes, por ser muito pacífico, muito bonzinho, acaba sendo passado para trás, né? Isso é um perigo, porque aí a gente vê um grande problema, porque o homem não assume o seu papel quando é um fleumático, né? Um homem casado, um pai de família, não assume o seu papel de sacerdote. E aí a gente começa a ter uma liderança masculina fraca, frouxa, frouxa no sentido de é tão pacífico que deixa que outros tomem a decisão por ele, né? Que foi o que aconteceu com Abraão, né? Sara deu
uma dica, uma ideia para eles resolverem esse problema da demora da promessa de Deus, e ele acatou, né? Não consultou o Senhor, não tomou a decisão como sacerdote, e a gente vê as consequências dessa atitude até hoje, né? Então, fleumáticos têm esse perfil mais temeroso, né? E isso mudou muito, porque depois que a gente vê uma transformação na vida de Abraão, quando Abraão vai conhecendo mais a Deus, quando ele vai tendo mais intimidade com o Senhor, a gente vê a fé dele se transformar de uma forma fantástica. E esse episódio a gente vê quando Deus pede, né, faz uma prova de fé, pede o filho que ele deu a Abraão como sacrifício, e Abraão vai lá e vai oferecer. E quando Isaac olha para o pai e fala, cadê, né, o sacrifício? Abraão, num gesto de fé, fala, Deus vai prover para si o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, né? Então, a gente vê aí que Abraão já conhece mais Deus, já tem mais intimidade com Deus, a fé dele já é transformada. Isso mostra como Deus pode transformar a mim, nos meus defeitos, a vocês, naquilo que a gente às vezes avalia e fala que não está muito legal, naquilo que a gente gostaria que fosse diferente, né? Então, talvez você tenha se identificado mais com o sanguíneo, mais com o colérico, mais com o melancólico, mais com o fleumático. Pode até tirar a imagem, acho que já deu tempo aí. Mas a grande questão aqui é a mudança que pode acontecer nas nossas vidas. A mudança que é permitida independente do nosso temperamento. A mudança que é feita quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando Cristo faz nova todas as coisas, né? Quando a gente busca a olhar mais para o alto, como diz lá em Colossenses 3, para a gente focar nas coisas do alto. Então, é isso que é lindo na nossa convivência e vivência do Evangelho. Então, independente do temperamento que você identificou, você pode ver qualidades muito bonitas e defeitos também que chamam a nossa atenção. E o que é importantíssimo é a mudança. Irmãos, mudar dói. Eu queria finalizar aí essa minha fala de hoje falando que mudar dói, mudar exige exercício, mudar exige força de vontade, mudar exige determinação, mudar exige planejamento, né? Então, mudar dói e mudança é preciso. Quando a gente observa que algumas das nossas atitudes estão machucando outras pessoas, é preciso mudar, né? Todo mundo tem aqui pecados, defeitos, coisas que às vezes gostaria de agir ou ser um pouco diferente. Mas mudar é possível, com persistência, com oração, com dedicação. Para a gente ser transformado, a gente precisa colocar algumas coisas na rotina também, né? A gente tem que nutrir os nossos pensamentos para que a gente tenha atitudes mais positivas. E como que a gente nutre os nossos pensamentos? Com Bíblia, com oração, com devocional, com escola dominical, que infelizmente tem tido muitos bancos vazios. Então, quer nutrir os seus pensamentos? Quer ser uma pessoa mais parecida com Cristo? Quer mudar algumas características em si mesmo? Isso eu não estou falando para a gente pensar no outro, estou falando para a gente pensar em nós mesmos, nos nossos temperamentos, naquilo que a gente poderia mudar, né? Quer ser transformado? Leia a palavra. Esteja presente em estudos bíblicos, né? Não vá pelo caminho da autossuficiência. Eu já sei, eu não preciso disso. Escola bíblica não é para mim. Reunião de oração não é para mim. Você é ser humano? Você é pecador. Você é necessitado da transformação do evangelho, adivinha? Todo dia. Então, sabe, desmistificando o tchan, vara que nasce torta nunca se endireita? Mentira.
se endireita sim, o Evangelho transforma. A Bíblia é o livro vivo que transforma as nossas vidas. Quer executar a transformação? Menos Netflix, menos celular, menos WhatsApp, mais jantares em família, mais mesa com amigos, mais visitas na casa das pessoas. Isso também é para mim, tá, irmãos? Eu não estou aqui vestindo a capa de falar para vocês apenas. Isso também falou muito ao meu coração, né? A palavra que veio muito ao meu coração realmente foi mudança. Autoavaliação para mudança. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Temos muitas coisas boas para usufruir de cada temperamento, temos coisas também que poderíamos mudar em nós mesmos, e que Deus nos ajude a fazermos as mudanças que em nossas autoavaliações a gente veja que é necessário para o bom andamento das nossas casas, dos nossos relacionamentos e da nossa família cristã. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, foi o que Deus colocou no meu coração, e eu agradeço aí a oportunidade. Me desculpa se eu ultrapassei no tempo. Amém, Dai. Obrigada, Deus abençoe. Foi muito bom. A gente já vai se avaliando e vendo todos os defeitos, né? Misericórdia. Ainda bem que nós temos um Deus misericordioso que nos transforma, né? Alguém tem alguma pergunta para a Dai? Pode colocar no chat ou levanta a mão aqui para a gente ver. Achei legal que algumas pessoas colocaram lá, né, no chat. Ah, eu já me identifiquei como tal. Às vezes sou sanguínea, às vezes colérica. Acontece. Às vezes pode ter uma junção aí de 3 temperamentos até. Né? Eu me identifico em 3, hein? É... Eu peguei uma frase do livro Temperamentos Transformados, esqueci o autor, que eu queria deixar aqui só um comentário, né, da frase. Em vez de remoer as fraquezas, devemos agradecer a Deus pelo seu poder e confiar nele para a nossa transformação. Sim, deixa eu ver se eu estou com o livro perto aqui. Aqui, ó. Acho que é esse, né? Isso, esse mesmo. É o Tim Lai White. Ele é um palestrante cristão também. Eu me baseei realmente no livro dele. Esse livro é muito bom. Selma, Sim, você queria bom. falar? Não? Se quiser abrir o microfone também, preferir falar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Acho que está todo mundo se analisando, viu? Para. Bom, então nós vamos encerrar. Agradeço mais uma vez, viu, pela sua disposição. O convite foi feito lá em janeiro, ela foi uma das primeiras que aceitou e me marcou muito a sua frase quando eu te convidei, né? Que você falou assim: esse ano eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Então, que o Senhor venha te usar. Falar não, né? Então, que o Senhor Cuidado, venha. Maraísa, que eu não posso falar não. Vou aproveitar, né? A Bruna respondeu aqui, ó, no chat, que estão orgulhosos de você, Dai. Ah, obrigada, Cunha. Obrigada. Acho que a minha mãe tá aí também ouvindo com vocês, né? Legal, primeira vez. Bênção. Então, irmãos, nós vamos encerrar. O mês que vem nós temos a live na segunda sexta-feira, que o tema é Qual a missão da mulher segundo a Bíblia? Em novembro nós vamos ter a última, que o tema será Vivendo em Tempos Modernos sem perder a virtude da mulher cristã. Então, esperamos vocês, compartilhem, convidem pessoas para estarem participando. Nós vamos disponibilizar lá no YouTube depois para quem quiser, né, compartilhar e divulgar aí para outras pessoas acompanharem também, tá bom? Vamos fazer uma foto? O que você acha? Quem puder abrir a câmera aí. Luquinhas, você consegue?
Acho que ele está só no chat, deixa eu ver Ele aqui. está só no chat, né? Vamos ver se ele consegue responder. Pastor, pode fazer uma oração para a gente, para terminar? Sim, Sumiu todo podemos. mundo. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida, graças te damos pela bênção de sermos confrontados pela instrumentalidade do teu Santo Espírito na vida da Dai, por saber, ó Pai, que precisamos ouvir, sim, precisamos muitas vezes ser mexidos, tocados, Senhor, de uma maneira muito mais intensa no sentido do nosso temperamento. Saber o temperamento é bom, mas lidar, Senhor, com a necessidade de mudanças, necessidade de transformação, para que haja, de fato, Senhor, uma mudança na vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, também se faz necessário, como foi colocado ao final desta palestra, Senhor. Precisamos também conhecer o temperamento do nosso próximo, daqueles que convivem e estão mais próximos de nós, para que possamos, Senhor, sim, conhecendo, saber como melhor tratar, como ajudar, como orientar, mas também como cuidar, Senhor. Que o teu amor seja derramado no nosso coração e que as diferenças sejam instrumentos para a bênção e não para a maldição nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre a tua serva, Daiane, sobre seu esposo, o reverendo Samuel, sua filhinha Alice, também sobre a sua vida estudantil, sua vida como servo do Senhor na igreja, que ela continue sendo canal de bênção. Te agradecemos por todos que estão assistindo esta live e que não somente sejamos ouvintes, mas possamos colocar em prática aquilo que aprendemos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Bem, Amém. Amém. Obrigada a todos. Alice. quem que puder abrir a câmera para a gente tirar uma Pode fotinho. fazer a foto. Eu vou dar o print por aqui.